Cajazeiras registrou o maior crescimento na área de construção civil em todo o sertão da Paraíba, com base no número de solicitações para novas construções, feitas junto ao CREA de Cajazeiras e fazendo o comparativo de 2014 com o ano de 2013. Apesar deste desenvolvimento, os trabalhadores da construção civil continuam expostos aos riscos de acidentes no trabalho. Com relação à segurança no trabalho, principalmente na construção civil, quais são as medidas que o Corpo de Bombeiros de Cajazeiras tem tomado com relação a isso? Bem, essa esfera de atribuições, que é a fiscalização no que concerne à segurança do trabalho nos locais, digamos, diversos locais de execução de obras relacionadas a esse aspecto da segurança do trabalho, isso é uma atribuição específica, exclusiva do Ministério do Trabalho. É o Ministério do Trabalho, por intermédio dos seus agentes, que faz essa fiscalização. O Corpo de Bombeiros ele atua de forma, no máximo, auxiliar, de forma, digamos, realizar algum tipo de atendimento, algum tipo de assistência quando acontece alguma intercorrência, né? Também cumpre, assim, em determinadas situações, dar algumas orientações quando nós somos solicitados para fazer algum tipo de palestra, algum tipo de reunião, algum tipo de orientação nesse sentido. Nós também entramos com essa orientação de dizer quais são os equipamentos, quais são as medidas que possam ser tomadas em situações de locais de trabalho, mas as orientações, a fiscalização, como já foi dito, é atribuição exclusiva do Ministério do Trabalho e é feito de forma cotidiana. O Ministério do Trabalho tem sido atuante nesse aspecto, né? Tem cobrado dos canteiros de obra, das empresas, das indústrias, que sejam observadas as normas previstas nesse aspecto. Uma das orientações que nós sempre damos é que se utilize os equipamentos previstos, os EPIs, né, equipamentos de proteção individual, os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, que sejam realizados e elaborados os mapas de risco dos locais de trabalho, dos diversos locais de trabalho que possam ser encontrados assim, no perímetro urbano, nas indústrias, nos locais de construção, enfim. Mas é importante a gente esclarecer para a população que essa atividade, a atividade de fiscalização, a atividade de cobrança mesmo, quanto a essas medidas de segurança, isso é exclusivamente da pertinência, cabe ao Ministério do Trabalho realizar essa atividade por intermédio dos seus auditores, né? Os auditores do Ministério do Trabalho, eles exercem essa função e assim, exercem muito bem, cumpre aqui, é obrigação nossa dizer. Com relação aos equipamentos que o Corpo de Bombeiro fala que para os operários, muitas das vezes os predeiros e serventes, utilizarem nas obras, quais são esses equipamentos? Bem, não só nas obras, nos locais de construção, mas também em diversos outros setores da indústria, cada natureza, vamos dizer assim, cada atividade, seja ela na indústria, fabricação de produtos para o comércio, construção de prédios, cada atividade dessa possui uma especificidade, ou seja, cada atividade dessa exige que um determinado material, um determinado equipamento que seja específico para a sua atividade. Por exemplo, na área da construção civil, é recomendado sempre o uso de luvas, capacetes, materiais de caráter reflexivo para poder identificar a presença ali do trabalhador, né? Em indústrias onde há aquele risco oriundo do excesso de ruídos, então tem que ter o protetor auricular, o protetor para não que a audição do indivíduo não seja comprometida. Em locais onde se trabalha em um ambiente que haja partículas, a liberação de partículas no ar, é necessária a devida proteção respiratória de acordo com cada tipo de risco. Então, cada situação dessa vai requerer um estudo específico, vai requerer que um profissional que trabalhe nessa parte de segurança pública, ele elabore um planejamento, elabore uma previsão e a empresa deva realmente atender esse tipo de cada recomendação dessa que vai depender da atividade, da natureza da atividade que é praticada no local.
Com relação a algumas construções civis aqui em Cajazeiras, prédios altos, e aqueles predeiros e serventes não utilizam-se sequer de andames propriamente ditos com segurança. Quais são as medidas do Corpo de Bombeiro? Acione o Ministério Público? Qual é a medida quando o bombeiro é constatado que pessoas estão correndo risco até mesmo de vida? Bem, a nossa fiscalização, a fiscalização do Corpo de Bombeiros, ela é uma fiscalização diferenciada. O que é que nós fiscalizamos quando há uma construção, quando há uma obra de construção de edificação? Nós exatamente vamos fiscalizar a parte de prevenção e combate a incêndio da estrutura que está sendo construída. A parte de segurança do trabalho, da obra em si, não nos compete. Mas a gente recomenda que os equipamentos de segurança sejam observados, sejam utilizados por aqueles trabalhadores. E quando há a constatação por parte do Corpo de Bombeiros, nós não podemos intervir diretamente, mas o que é feito da parte do Corpo de Bombeiros é informar o Ministério do Trabalho para que o Ministério do Trabalho visite aquele local e constate as irregularidades, porque não é uma atribuição referente ao Corpo de Bombeiros. Esse aumento significativo de 36% nas obras aqui na cidade de Cajazeiras. Isso reflete o crescimento na construção civil aqui na nossa cidade. Nós temos aí financiamentos de casa própria, que além da Caixa Econômica, que já financiava, o Banco do Brasil também, a partir desse ano do ano passado, 2014, abriu também linha de crédito para financiamento, bem como o Banco do Nordeste para financiar prédios comerciais. Então, tudo isso somado à iniciativa privada fez com que houvesse uma elevação em torno de 36% a mais em relação a 2013. Então, um crescimento muito bom. Da região sertaneja aqui, de Patos para cá, foi a cidade que teve o maior crescimento, estatisticamente, e a tendência para 2015 é que ou permaneça esse crescimento ou até possa haver uma melhora, inclusive com investimentos de outras cidades, outros empresários de outras regiões vindo investir aqui dentro da nossa cidade, na cidade de Cajazeiras. José Rolim, com relação ao CREA, o que realmente é o trabalho do CREA aqui na cidade de Cajazeiras? Pois não, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A função do CREA é fiscalizar o exercício profissional. Muita gente imagina que o CREA é para fiscalizar a obra, mas não é. O CREA fiscaliza o exercício profissional. Então, nós fiscalizamos se nos empreendimentos de engenharia e de agronomia, se existe um profissional competente, devidamente regularizado no CREA, ou se for obra de alguma empresa, se essa empresa está registrada, cadastrada junto ao CREA. Então, a função do CREA é essa, fiscalizar o exercício profissional. Com isso, com a fiscalização do exercício profissional, evita-se que o leigo, aquela pessoa que não tem informação adequada, ocupe o lugar, o espaço de um profissional que estudou, que se habilitou, que se formou e que tem a competência para atuar regulamentado no CREA. Zé Rolim, com relação às fiscalizações, os predeiros, aqueles ajudantes de predeiros, os serventes, vocês acompanham também o trabalho deles, a questão da segurança das pessoas que trabalham na construção civil? Olha, isso aí, a questão da segurança cabe ao Ministério do Trabalho, mas cabe ao profissional, ao engenheiro responsável pela obra, orientar, informar aqueles profissionais que estão trabalhando lá, os serventes, os pedreiros, os mestres de obra, e os proprietários fornecerem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, tipo bota, capacete, luva, máscara, e haver também a questão dos andaimes, a segurança dos andaimes, mas a fiscalização dessa parte aí é com o Ministério do Trabalho, não é o CREA que faz. E o CREA fazendo esse trabalho de inspeção em todas as obras aqui na cidade? Exatamente, nós continuamos fazendo a nossa fiscalização, já existe uma conscientização muito grande das pessoas, dos empreendedores que precisam, o primeiro documento que se tira, para você ter uma ideia, é a anotação de responsabilidade técnica, antes de qualquer outro. Inclusive, quando chega na prefeitura para tirar o alvará de construção, a prefeitura exige a apresentação da anotação de responsabilidade técnica. Em seguida, quando a pessoa conclui a construção, que vai tirar a certidão negativa na Receita Federal,
a Receita pede a anotação de responsabilidade técnica do CREA. E, por último, no cartório, para fazer a averbação, transformar a escritura de terreno, fazer constar na escritura que foi feita uma edificação, o cartório também exige a anotação de responsabilidade técnica do CREA. Então, é um documento importantíssimo que todas as pessoas que vão construir têm que ter a consciência de procurar o CREA para fazer a regularização, para que, em caso de eventuais problemas na construção, seja apontado quem foi o profissional que construiu, que acompanhou, quem foi a empresa, e se houver algum sinistro, alguma morte, alguma coisa, o profissional que acompanhou a obra, que se responsabilizou, ele vai responder pelos problemas e os prejuízos que acontecerem. Zé Rolim, Cajazeiras é uma cidade universitária, isso, provando isso, esse crescimento, uma das cidades mais importantes aqui da região, que mais cresceu a construção civil, isso é importante também para a cidade. Com certeza, a educação, essa expansão de escolas, de universidade, de faculdade, de cursos, novos cursos, isso fez com que a demanda aumentasse, a procura por apartamentos, por casas, pessoas que vêm não só estudar, mas também trabalhar, ensinar, trabalhando como professores, trabalhando como laboratoristas, que todas essas faculdades têm que ter laboratórios, e tudo isso impulsionou o crescimento da construção. Isso é um somatório de facilidade hoje de aquisição do imóvel pelas cartas de crédito que os órgãos financiadores oferecem e pela necessidade de mais construções devido à demanda de pessoas que vêm de outras cidades e de outras regiões. Então, a educação tem contribuído bastante para o crescimento da construção. Procurado pela reportagem, o Ministério do Trabalho e Emprego de Cajazeiras não se pronunciou sobre o assunto.